Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para entrevistar o grande professor, jurista, professor do direito empresarial, processo civil, autor de livros, o procurador do Estado, o professor Luiz Vale, a quem aqui eu agradeço a presença, para falar um pouco com a gente hoje sobre um tema central que vai ser fantástico. Ele vai estar no AB Law Trend nos dias 16, 17 e 18 de novembro e vai conversar com a gente um pouco sobre a inteligência artificial, esse tema que hoje é tão polêmico, inclusive amplos debates no cenário nacional, inclusive no Congresso. Né? Depois do surgimento do chat GPT, das inteligências artificiais generativas, esse tema virou em pauta, virou em voga e vai ser um grande tema que nós vamos discutir no OAB Law Trend. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tema que você vai tratar lá no OAB Law Trend, que é a gestão de precedentes por intermédio da inteligência artificial. Se puder nos banhar um pouco sobre esse seu conhecimento, a gente vai ficar muito satisfeito. Lógico, meu amigo, eu agradeço o convite e principalmente já parabenizo pela iniciativa da realização do evento, que é um evento extremamente relevante para a modificação dos panoramas da atividade advocatícia, trazendo os debates atuais sobre como, principalmente as novas tecnologias, têm redesenhado o papel do advogado na sua atuação, seja no consultivo, seja eventualmente no contencioso. E a provocação que você me fez é extremamente relevante debater, né, como ou de que forma há essa gestão hoje de precedentes judiciais através do uso principalmente da inteligência artificial. Eu gosto sempre de lembrar que nós vivemos um momento completamente disruptivo, né? Através do uso das novas tecnologias, nós estamos redesenhando as próprias relações intersubjetivas, né? De tal forma que a nossa sociedade é uma sociedade digitalizada, é uma sociedade plataformizada, e essa mudança ela se vê acompanhada também da necessidade de nós pensarmos em como o direito se modifica, como a normatividade se modifica para dar conta de inúmeros problemas, inúmeras situações que surgem no dia a dia em decorrência dessas interações praticamente a todo momento no ambiente 100% online. E antes de tratar propriamente da gestão dos precedentes judiciais através do uso das novas tecnologias, é preciso a gente pensar também que houve, né, assim como a sociedade se modificou, assim como o direito teve que alterar a sua normatividade para dar conta de uma sociedade complexificada, nós tivemos também uma alteração de panorama do próprio poder judiciário, né? Hoje nós falamos de um sistema de justiça digital, né? Ou seja, há uma modificação das cortes no âmbito nacional para que sejam eventualmente cortes online, como a gente vê em alguns modelos no mundo, né? O próprio Supremo Tribunal Federal hoje é um grande exemplo de uma corte online que, de alguma maneira, se presta a ofertar o serviço jurisdicional, né, de uma maneira diferenciada, através, inclusive, da utilização hoje massiva do próprio plenário virtual, que praticamente aí tem abrangido mais de 99% das demandas que hoje estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Então, o sistema de justiça ele se redesenhou. Eu sempre digo que praticamente a gente tem que pensar em três etapas. Uma etapa inicial, que é a etapa da digitalização, e nesse contexto nós temos a implementação da lei do processo eletrônico, né, da lei 11.419, a gente pensa aí em como nós vamos transpor o processo físico para o mundo digital. E sempre faço a advertência, não significa que a gente vai trazer tudo que a gente fazia no mundo físico para o mundo digital. Não, a gente tem que também pensar em racionalizar a atividade jurisdicional através do processo eletrônico. E aí, lógico que hoje nós temos inúmeros desafios ainda na implementação do próprio processo eletrônico, e um deles, a advocacia, hoje ainda tem aí vários capítulos de debates, de discussões, que é o relativo à interoperabilidade, ou seja, a necessidade de nós termos sistemas integrados. Hoje o advogado trabalha em 2, 3, 4 sistemas, né, tem dificuldade de acesso, e isso está relacionado a essa primeira fase ainda de modificação do sistema de justiça. A gente tem uma segunda fase, e só lembrando que essas fases não são estanques, né? Na verdade, a gente vê, diante de um Brasil heterogêneo, né, alguns órgãos do Poder Judiciário ainda em determinadas fases, principalmente buscando a evolução. Nós temos essa primeira etapa de digitalização e uma segunda etapa
que é de automação, né? Não necessariamente envolvendo o uso da inteligência artificial, mas uma programação Uhum. simples Sim. que modifica, né, o próprio sistema de justiça, racionaliza a atividade jurisdicional, promove a densificação da razoável duração do processo, como, por exemplo, você tem uma programação simples para movimentar uma determinada demanda de um setor para outro Sim. automaticamente para evitar aquele tempo morto do É processo, verdade, é né? verdade. Ou seja, a gente pode se valer da programação simples também para promover esse redesenho. E a terceira etapa, que seria, de fato, uma etapa de virada tecnológica, que aí a gente passa a incorporar a inteligência artificial e outras tecnologias, como a tecnologia blockchain, internet das coisas, para que nós tenhamos uma reestruturação do sistema de justiça que possa, inclusive, não só atender, né, a uma necessidade que se pretende otimizar essa gestão, essa crise numérica de processo, mas também a lembrança para a necessidade de aperfeiçoamento da atividade jurisdicional em seu caráter qualitativo. Então, essa etapa que a gente vive hoje, ela foi catalisada principalmente com o contexto pandêmico, né? Uhum. Durante a pandemia, né, as cortes tiveram que reestruturar o seu papel para poder atender, continuar prestando atividade jurisdicional. E essa catalisação através, né, da pandemia gerou, né, inúmeras provocações e, né, o próprio projeto piloto, né, da justiça digital, né, da justiça 4.0 e dessa necessidade de repensar se de fato nós temos ali, lembrando as lições do professor Richard Susskind, né, se o que o Poder Judiciário desenvolve ou como ele atua envolve especificamente um local ou um serviço que pode ser prestado digitalmente. E nessa etapa, né, uma etapa que envolve a implementação e uso de novas tecnologias, eu sempre faço uma advertência, né? E hoje a gente vê um pool de iniciativas, né, principalmente ligadas à inteligência artificial. A advertência é: eu sou um grande entusiasta das novas tecnologias, mas o que eu sempre digo é que não são os direitos e garantias fundamentais que devem se submeter às novas tecnologias. São as novas tecnologias que devem necessariamente passar pelo filtro dos direitos e garantias fundamentais, porque nós temos que fazer essa leitura constitucionalizada para que a prestação jurisdicional não seja uma prestação jurisdicional com déficit de legitimidade constitucional. E esse é um ponto muito importante. Então, o que tem acontecido, né, nesse arranjo atual, né, nessas iniciativas plurimas do Poder Judiciário para usar a inteligência artificial? E aqui eu nem vou entrar em todos os imbróglios que envolvem a conceituação do que seria inteligência artificial, né? Essa é uma discussão que vem lá na década de 50. Muita gente, quando a gente fala em inteligência artificial, pensa, isso é um tema novo, surgiu Não, agora. Então, desde a década de 50, de um paper clássico lá do Alan Turing, né, que é o pai da computação moderna, a gente já discutia inteligência artificial, né, essa expressão que foi cunhada lá em 1956, numa conferência que nós tivemos em Dartmouth College. E a inteligência artificial, em termos aqui mais simplórios e claros, envolve, né, a utilização de sistemas computacionais que conseguem realizar atividades correlatas à atividade cognitiva humana, conseguem principalmente encontrar padrões, né, diante de um volume amplo de dados, né, dentro dessa sociedade também, que é uma sociedade digitalizada, como eu disse, e que produz dados não só em quantidade, mas em variedade. E esses dados hoje são processados por sistemas computacionais que têm uma capacidade de processamento elevadíssima. Então, nos permite encontrar padrões e, falando em inteligência artificial generativa, hoje as IAs generativas conseguem criar conteúdo novo, seja, por exemplo, um vídeo, uma imagem, né, eventualmente um texto, sim. e também até dados sintéticos são gerados por IAs generativas e que mudam, né, o jogo e a dinâmica do próprio sistema de justiça. Mas qual é a grande preocupação, né? Eu lembro para todos que nós temos a resolução 332, né, de 2020 do CNJ, é uma resolução que trata do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, e essa resolução supriu uma lacuna normativa, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre regulação, provavelmente, mas essa resolução ela estabelece algumas diretrizes para o desenvolvimento de projetos que envolvam o uso de IA no âmbito do Poder Judiciário. O principal ponto é pensar
que as IAs aplicadas no Poder Judiciário, elas não podem substituir a atividade julgadora. Elas estão colocadas ali como um apoio à tomada de decisão, né? Como um suporte à tomada de decisão. E, principalmente, esses projetos que são desenvolvidos no Poder Judiciário são projetos que têm que estar conectados com bases, inclusive éticas, né? Não podem ensejar discriminações, né? Não podem ser projetos opacos, que não tenham transparência, que não reflitam a necessidade de explicabilidade. E, por isso, a gente tem hoje esse pano de fundo que muitas vezes não é cumprido, né? E boa parte, a gente talvez já tenha ultrapassado as 100 iniciativas, né, que eventualmente aplicam a inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, e essas mais de 100 iniciativas hoje em operação, muitas vezes estão em descompasso com o que prevê o próprio CNJ na Resolução 332. Vou dar um exemplo claro, né, já que a gente vai falar de gestão de precedentes judiciários, né? Hoje, boa parte dessas ferramentas envolve, né, a aplicação de padrões decisórios vinculantes, levando em consideração o nosso ainda incipiente sistema de precedentes judiciais, né, brasileiro, com as nossas peculiaridades. Enfim, isso não significa que seja necessariamente ruim, mas com as nossas adaptações, né, linkadas com a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro. Mas nós temos várias iniciativas que possibilitam a gestão desses padrões decisórios vinculantes através do uso da tecnologia, através da aplicação da inteligência artificial. E o primeiro projeto, né, que todos conhecem provavelmente, é o projeto Vitor, do Supremo Tribunal Federal, que foi uma parceria com a Universidade de Brasília. E nesse projeto foi desenvolvido um sistema computacional que, na verdade, é um grande classificador. O que o Vitor faz? Ele correlaciona, né, recursos extraordinários a temas de repercussão geral, né? Repercussão geral, né, que está lá, né, prevista constitucionalmente, né, as deliberações no âmbito dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida constituem padrões decisórios vinculantes. Então, o Vitor promove essa correlação. E a grande preocupação que a gente tem nessa gestão de precedentes por IA, primeiro está ligada à necessidade de transparência. Né? Porque, imagine você, eu não sei hoje quando no meu processo foi utilizado o Vitor. Né? Eu não sei explicitamente como ele funciona e quais os padrões para o seu funcionamento. Imagine você, Diogo, você queira questionar a vinculação do seu recurso extraordinário a um tema de repercussão geral. Né? Como você vai fazer isso, né, se eventualmente você não tem informação que o Vitor foi utilizado, ainda que haja, né, a validação por um servidor, ainda que haja ali, né, o controle de alguma forma dessa ferramenta pelo servidor, mas a gente sabe que muitas vezes esse controle e essa validação ela é feita com o que a gente chama de viés de máquina. Né? O que é o viés de máquina? É a nossa tendência de confirmar aquilo que por trás a gente vê uma certa cientificidade. Então a tendência é que, se o Vitor correlacionou, então eu vou confirmar essa operação. Então há naturalmente a gente precisa trabalhar os viés, né? Esse é um ponto que está hoje em discussão, as questões ligadas à psicologia comportamental e como, né, principalmente os julgadores atuam, como os advogados também atuam, mas a gente percebe que é uma tendência muitas vezes de confirmação, enfim, e eu quero, né, imagine que eu quero em determinado momento questionar. Veja que a gente hoje não tem informação que o Vitor foi utilizado nem como ele é utilizado. E qual o problema relacionado a isso? É que quando a gente fala de sistema de precedentes judiciais, isso envolve uma complexidade tamanha. Nós estamos ainda engateando e nós já queremos correr. Eu falei sobre isso na palestra que proferi no final do ano passado, 2022, no Supremo Tribunal Federal. Né? Essa preocupação com nós amadurecermos o nosso sistema de precedentes judiciais, porque, na verdade, o que a gente tem hoje é ainda uma dificuldade, né, em se verdadeiramente classificar o que seria precedente judicial, diferenciar o precedente da ementa, diferenciar o precedente da tese, do tema, diferenciar o precedente da coisa julgada, compreender, né, a sua ratio decidente, fundamentos determinantes, o que foi dito de forma lateral, o obter dicto, de trabalhar com as distinções, né, que a gente chama de distinguish, quais são os parâmetros para a superação de um precedente, seja total, através do overruling, ou parcial, overturning. A gente ainda tem todo esse contexto em amadurecimento.
né? Porque a nossa ideia de valorização das decisões judiciais, ela foi amadurecendo aos poucos e, de alguma maneira, se consolidou com o Código de Processo Civil vigente, né, que principalmente lá no artigo 927 elenca, né, os chamados padrões decisórios vinculantes. Então, a gente tem dificuldade, né? Eu vejo muito no dia a dia da advocacia, por exemplo, eu estou atuando, quando ou um magistrado ou um colega advogado vai citar um precedente do Supremo Tribunal Federal, ele fala de acordo com o precedente do Supremo, dois pontos, e aí coloca lá a ementa. Será que a ementa é precedente verdadeiramente? Será que eu não tenho que dialogar com o inteiro teor para extrair a ratio decidendi, fundamentos determinantes, para dizer o que vincula, e inclusive dizendo o que vincula fazer, aplicar aquela razão universalizável para o meu caso? Eu vejo que há uma série de complexidades, mas a gente já caminha para um reducionismo, né? A nossa ideia é sempre de simplificar. Então, será que eu posso trabalhar exclusivamente com os temas, né, de repercussão geral? Será que eles dão conta, Diogo, por exemplo, das peculiaridades fáticas subjacentes a um determinado caso? Né? Como é que é feita essa correlação? Então, imagine que você queira questionar. Como você vai questionar se você não sabe, né, se foi utilizado e como foi utilizado? E será que essas correlações são feitas de maneira adequada? Ou a gente tem se valido desse reducionismo para usar o texto lá, né, ter aquele tema de repercussão geral, daquela tese de repetitivo? Né? Esse é um ponto importante para a gente pensar na necessidade, primeiro, de transparência, né, de saber verdadeiramente como aquilo funciona e, de alguma maneira, né, ter a informação de que foi utilizado para que eu possa questionar, para que eu possa discutir em um determinado caso. Esse é um ponto, né? Então, os tribunais hoje, né, o último sistema, falei do primeiro, né, sistema do VITA do Supremo Tribunal Federal para gestão de precedentes, a gente tem agora um dos mais recentes, que é o Pedro, né, que foi desenvolvido também em parceria com a Universidade de Brasília, CNJ, e que vai ali apontar para os magistrados e magistradas a existência de um padrão decisório vinculante, ou seja, em determinados casos, né, a depender da análise que for feita ali pelo magistrado, já teremos um apontamento. Olha, existe uma decisão do STF sobre esse tema, existe uma decisão do STJ. Né? E veja que, estruturalmente, as ferramentas de inteligência artificial têm sido utilizadas, né, principalmente através, né, de uma área da IA que é chamada de processamento de linguagem natural, para avaliação dos textos. Né? E nós temos aí hoje esse ápice com as IAs generativas, com o ChatGPT, né, e com outras IAs generativas, Bard, enfim, algumas que lidam com imagem, como é o caso do Midjourney, e que já estão aí em franca utilização. Minha preocupação em relação à gestão de precedentes por IA é exatamente, primeiro, com a transparência e a explicabilidade, né? Segundo, também, sobre a forma e a metodologia de construção desses projetos de IA. Porque, veja, a depender de como eu estruturo o meu dataset, que é a base de dados informacional, isso pode gerar bons resultados ou resultados ruins. Por exemplo, eu tenho um artigo escrito sobre ementismo tecnológico. Eu fiz uma análise e verifiquei que boa parte desses projetos que trabalham com gestão de precedentes por IA usam na sua base de dados informacional ementas. E ementas, a gente sabe que ementas não são precedentes. Né? As ementas ali constituem um resumo do julgado. Né? O artigo 943 do CPC prevê que todo acórdão terá uma ementa, mas a ementa é o resumo, e muitas vezes a ementa não traduz a ratio decidendi ou fundamento determinante. Já existiram casos, eu falo isso no meu livro, inclusive, que é a Teoria Geral do Processo Tecnológico, já existiram casos dos quais o Supremo, durante vários anos, aplicou equivocadamente o precedente porque replicavam a ementa. Depois de vários anos, o Supremo parou, né, com todas as vênias ao Supremo Tribunal Federal, e falou, olha, nós estávamos decidindo errado, porque nós replicamos uma ementa. Então, precisamos, de alguma maneira, retificar isso para fazer incidir os fundamentos determinantes. Então, veja quais são, né, os problemas que decorrem de você usar, por exemplo, na base de dados ementa e também na formação das equipes. Muitas vezes as equipes não são plurais, não há ali não existem vários profissionais, muitas vezes você tem um programador e um magistrado coordenando aquele projeto tão somente. A gente precisa de equipes multidisciplinares, equipes plurais, e um dos principais pontos é o seguinte,
né, a necessidade que eu tenho defendido de construção cooperativa do algoritmo, de você ter a OAB, por exemplo. Quantas vezes nesses projetos a OAB foi convidada a participar para debater esses projetos que lidam com gestão de precedentes? Mas isso interfere no meu e no seu processo. E a OAB precisa de um papel de protagonismo e de atuação. E só para a gente fechar esse ponto, para não me estender muito, a gente tem outros sistemas, né? Eu cito aqui o Atos, o Sócrates do Superior Tribunal de Justiça, né? São sistemas que são utilizados hoje, por exemplo, para auxiliar no mapeamento de, né, casos repetitivos e até indicar ali, né, através da atuação, inclusive, do núcleo de gerenciamento de precedentes, de ações coletivas, né, no GEPMAC, enfim, que é muito bem coordenado no STJ, pelo querido amigo professor Marcelo Marchiori, e ali aquele apoio, um sistema de IA apoiando a afetação de temas repetitivos no STJ. Eu pergunto, né, como é feito esse mapeamento? Será que isso não pode prestigiar grandes litigantes? Lembrando um pouco das lições do professor Mark Gallant, né? Será que não há aí possa gerar um desnível entre litigantes habituais e eventuais, para, inclusive, pautar precedentes no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal? Ou seja, a gente tem várias preocupações decorrentes dessa gestão de precedentes por IA, que nós precisamos nos preocupar, inclusive porque hoje em dia você pega decisões de afetação, já tem indicando lá, o sistema Atos indicou que havia uma repetição dessas demandas, enfim. Então, como a gente, na condição de advogados, nós vamos, inclusive, questionar isso. Eu tenho até defendido, né, que provavelmente daqui a pouco a gente vai falar em um incidente de explicabilidade em relação ao uso da inteligência artificial, incidente processual. Porque se está interferindo no meu processo, eu quero questionar se não há uma explicação adequada, e o direito à explicabilidade é fundamental, porque ele pressupõe que eu tenha condições de saber que o sistema foi utilizado e como ele foi utilizado, e se interferiu no meu processo, eu preciso dessas informações e veja o quão rico é o tema para os colegas advogados, né, e o quanto isso já tem interferido na nossa atuação. Não é um tema de futuro, é um tema de presente, e a gente tem mapeado todas essas circunstâncias, né, nos tribunais superiores, principalmente, porque isso tem aí pautado, em alguns casos, a agenda do tribunal, e isso também tem interferido na nossa dinâmica de atuação. E só para fechar, eu cito um exemplo concreto, para além dos que eu já trouxe, que é a dinâmica do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a dinâmica do plenário virtual, ela não permite um momento síncrono de sustentação oral. Na verdade, a nossa sustentação oral ela é enviada com 48 horas de antecedência e eu sequer sei se a minha sustentação oral foi levada em consideração dentro de um contexto, veja, de formação ali de padrões decisórios vinculantes, onde eu tenho que ter um maior debate, uma maior amplitude argumentativa e mesmo assim não há esse momento específico, talvez para sustentação oral, como eu defendo, um momento destacado no próprio plenário virtual para interlocução, porque sustentação oral ela contribui para o julgamento e a sustentação oral ela está conectada diretamente com o contraditório substancial, que pressupõe essa necessidade de a parte também contribuir com a construção da decisão judicial. Isso é fundamental. Pois é, professor Vale. Foi fantástica a explanação, a sua expertise. A gente percebe o quanto você tem paixão sobre esse tema e eu acho que é também um tema de alerta para a advocacia. Acho que a advocacia tem que ficar mais atenta a isso, porque interfere a nossa atividade no dia a dia. Então, a gente precisa trazer esse debate, por isso que o OAB Law Trend é tão importante no cenário aqui da advocacia lagoana, da advocacia do Nordeste, da advocacia do Brasil. E a gente tem pessoas aqui do nosso lado que tratam desse tema, está até no Supremo Tribunal Federal, isso é fantástico. Né? E quando a gente fala de poder judiciário, de gestão de precedentes, quando a gente fala de algoritmos, né, a gente hoje fala do que está sendo discutido no Congresso Nacional, somente nos projetos de lei voltada para a regulamentação da IA. E hoje a gente tem em voga o projeto de lei 2338, que foi proposto pelos juristas, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E eu queria que
o doutor falasse um pouco agora uma opinião livre sobre o projeto de lei, sobre essa questão dos algoritmos, principalmente da utilização da inteligência artificial no poder público, né? E como também, podendo também fazer um paralelo de que se isso é positivo ou negativo para o desenvolvimento de novas tecnologias, o surgimento de novas empresas, startups, do empreendedorismo inovador. Queria que falasse um pouco disso, se a gente fica atrás do cenário nacional. Qual é a sua opinião sobre esse tempo que a gente vive agora? Bom, vamos lá. Na verdade, esse é um tema extremamente importante. Eu agradeço a pergunta, porque pensar em regulação da inteligência artificial é entrar em um campo de inúmeras provocações, né? Primeiro, porque quando você pensa em regular, você tem que regular de modo a não travar e não obstaculizar a inovação. Porque, na verdade, essa regulação mais rígida nesses ambientes, ela acaba impedindo o desenvolvimento e a evolução de novas tecnologias de alguma maneira. Então, eu defendo uma regulação particularmente mais soft, uma regulação que permita, que estimule a inovação, mas uma regulação que, em um determinado momento, ela também seja fundada em parâmetros éticos adequados, uma regulação que, inclusive, permita, nesse contexto, que nós tenhamos aí um mapeamento de riscos em relação, né, ao uso da inteligência artificial, e nós temos um cenário, né, completamente disruptivo, como a gente trouxe, um cenário que traz alertas, né, em vários campos, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas discussões sobre o uso, né, dos dados por sistemas computacionais inteligentes para encontrar padrões, para realizar policiamento preditivo, uso da IA para policiamento preditivo, por exemplo, nas situações que acabam descambando para vieses discriminatórios em relação a determinados grupos, como já aconteceu em vários casos. Então, a preocupação de regular o uso da IA para você ter a salvaguarda de direitos e garantias fundamentais, dentro de um pano de fundo que permita também a inovação, que permita o progresso. Então, não uma regulação que possa travar, né, esse processo de inovação, que é irrefreável, a verdade é essa, mas uma regulação que estabeleça parâmetros mínimos para a defesa dos direitos e garantias fundamentais, né? Nós temos o uso de ferramentas de inteligência artificial que geraram viéses discriminatórios, né? O caso clássico, todo mundo conhece, do Compass lá nos Estados Unidos, né? A ferramenta utilizada para o apoio à tomada de decisão no âmbito judiciário, que apoiava ali na indicação do possível índice de reincidência do apenado. Descobriu-se ali, inclusive, através de organizações não governamentais, como a ProPublica, que aquela ferramenta ela tinha viés discriminatórios, né? Ou seja, apontavam-se índices de reincidência maiores para negros e latinos. Por quê? A forma de composição da própria ferramenta. Nós temos situações hoje, por exemplo, em redes sociais, de favorecimento, né, de engajamento para pessoas de peles mais claras. Ou seja, né, esse é o cenário que hoje a gente vive. Se você pensar no direito do trabalho, seleção curricular com o uso de sistemas computacionais inteligentes, isso muitas vezes acaba, por exemplo, excluindo mulheres de determinados cargos, né, como já aconteceu em cases específicos. Né? Se você pensar no âmbito do próprio direito contratual, hoje a gente lida com os smart contracts, com os contratos inteligentes, né, e com o uso também de algumas ferramentas de inteligência artificial, como você vai garantir, né, relações de equivalência entre as partes, atender a hipótese de hipossuficiência. Então, essa necessidade de regulação, ela tem como pano de fundo a defesa, né, dos direitos e garantias fundamentais. Uma regulação é preciso, é necessário uma regulação de alguma forma, como isso tem sido discutido no mundo como um todo. O nosso modelo regulatório ele se pautou muito no que, né, está estruturado, por exemplo, no Parlamento Europeu. Você citou o projeto de lei 2338, foi fruto da aglutinação de 3 outros projetos de lei que já estavam em tramitação no Congresso, e esse projeto de lei que foi apresentado por uma comissão de juristas, ele se pautou muito, né, na perspectiva europeia, principalmente no que diz respeito à classificação de riscos, né? Quais são os riscos que nós temos em relação ao uso da inteligência artificial. Inclusive, um dos riscos elevados é em relação ao sistema legal, ou seja, o uso da IA,
né, nas hipóteses que envolvam aplicação, né, normativa. Ou seja, isso traz um risco embutido, né, em relação a esses determinados casos. Por isso que a regulação ela é importante, a regulação ela não deve frear a inovação, mas a regulação deve estar pautada nessa perspectiva de análise, inclusive, dos riscos decorrentes do uso dessas ferramentas. E aí vem a reboque disso, nos termos do que está, por exemplo, lá nos artigos 5º e 6º do projeto de lei 2338, a necessidade de você ter o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial que não sejam discriminatórias, né? E a gente sabe que isso está muito correlacionado com a forma como você estrutura a ferramenta, os dados que você utiliza, qual é a sua base de dados. Se você está utilizando, por exemplo, uma base de dados do legado de uma determinada situação, isso pode gerar uma perpetuação do status quo. Se você ali mapeia determinados dados que podem eventualmente favorecer um ou outro grupo, naturalmente, a partir do funcionamento da ferramenta, eu posso ter situações discriminatórias. Então, essa preocupação com a não discriminação, a preocupação, e aí você fez um apontamento importante, principalmente no âmbito do setor público, a preocupação com a ideia de transparência e controlabilidade. Né? A gente precisa ter accountability, né? Ou seja, é necessário que o uso dessas ferramentas possibilite uma certa controlabilidade. Inclusive, também lembro para todo mundo que há já em tramitação uma PEC, a PEC 29/2023, cujo objetivo é incluir no artigo 5º da Constituição o direito fundamental à transparência algorítmica. Veja que hoje a gente está no cenário que envolve o que alguns autores têm chamado, inclusive o ilustre ministro Gilmar Mendes, de constitucionalismo digital. Ou seja, pensar em como nós temos que defender direitos e garantias fundamentais no ciberespaço, como alguns desses direitos e garantias fundamentais são redesenhados diante da sociedade plataformizada e como novos direitos surgem em decorrência desse contexto. E um novo direito poderia citar que é o direito à transparência algorítmica, né? A ideia de eu saber, de ter informação de que a ferramenta foi utilizada e como ela é utilizada. Veja que isso é importante para que você tenha o quê? Controlabilidade. Hoje a gente já tem a Lei 14.129, que é a lei que trata da governabilidade digital, né? Pensando ali em como você vai prestar serviços, né, de forma digital, ou seja, a mudança da administração pública. A gente fala hoje na administração pública digital, administração pública que está plataformizada, que atende aos seus cidadãos dessa forma, e que também tem que ter o contraponto, né, da ponderação da vulnerabilidade digital, daqueles que não têm acesso a esse tipo de tecnologia. Então, a lei também tem essa preocupação, mas eu preciso, quando o poder público for usar, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial, eu preciso de parâmetros claros de transparência e explicabilidade. Poder judiciário, a gente falava disso há pouco, várias das ferramentas não atendem aos critérios mínimos de transparência e explicabilidade. Como você controla? Como você compreende que em determinado contexto houve uma vulneração a um direito e garantia fundamental? Né? Então, o projeto se preocupa com isso. O projeto lá impõe a necessidade de transparência e explicabilidade. E o projeto de lei, por exemplo, nos artigos 5º e 6º, ele também trabalha a ideia de contestabilidade. Aquele que foi atingido pelo uso de uma inteligência artificial, ele tem o direito de contestar. Para além de ser informado, ele tem o direito de contestar, de questionar. Isso está, né, eu lembro muito, e eu defendo isso há um tempo, isso está no próprio artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, quando informa lá que se seus dados forem utilizados, né, em relação, ali especificamente, a um determinado caso, por sistemas computacionais, eu uso os dados de uma pessoa que serão processados por sistemas computacionais para tomada de decisão. Imagina um exemplo claro, né, que são situações que a gente já vive na prática advocatícia. Né? Eu já fui consultado sobre isso. Uma vez, né, uma pessoa chegou e falou, olha, os meus dados foram utilizados para análise, né, da possibilidade ou não de concessão de um cartão de crédito. Eu solicitei um cartão de crédito Black, Master, Ultra e me foi negado. Né? Ou Currículos seja, também, os né? meus Currículo seleções curriculares, enfim, os meus dados foram, né, ali processados e o cartão foi negado. Mas eu não sei por que foi negado. Eu, particularmente, defendo que eu atendo aos critérios. E vejo que a LGPD fala, olha, você tem direito de saber
né, como os seus dados foram utilizados por Perfeito. aquela ferramenta para chegar-se àquele resultado. E você tem o direito à explicabilidade e pode questionar isso, inclusive judicialmente. Ou seja, né, a importância do OAB Law Training, de você discutir essas questões, novos nichos que surgem, Sim, né, novas dentro oportunidades. desse contexto. Então, veja que a gente tem o direito à contestabilidade previsto no projeto de lei, são pontos importantes. Discussões sobre responsabilidade civil pelo uso da inteligência artificial, né? Esse é um debate que nós precisamos ter, discussões sobre propriedade intelectual, propriedade industrial, a quem pertence, né, uma determinada produção que foi ali oriunda de um sistema computacional, de um chat GPT, de um Midjourney, né? Quem pertence, né? Hoje a gente tem discutido muito propriedade intelectual, propriedade industrial, à luz das IA generativas. Ou seja, é um debate relevante Será tema e do a gente evento. tem, exatamente, a gente tem contrapontos no mundo, discussões sobre o próprio Copyright Act lá, né, no direito inglês, e nós tivemos algumas judicializações nos Estados Unidos também, discutindo propriedade, né, de eventuais produções geradas por IA. Nossa lei também é uma lei muito antiga que não dá conta desse problema. Então, nós temos um cenário que precisa e depende de regulação, e essa regulação, né, ela virá, né, principalmente através dessas discussões do PL 2338, que acaba, eu tenho minhas críticas ao PL, que acaba de alguma maneira, né, em alguns casos, sendo muito criterioso e muito esmiuçado e até certo ponto, de alguma maneira, né, refreando, né, o uso dessas novas tecnologias, e a gente precisa de um cenário de regulação mais maleável, inclusive, né, também lá há a previsão de a gente utilizar ambientes experimentais, né, a ideia de sandbox regulatório, para saber como vão funcionar essas tecnologias, mas acho que o próprio PL hoje está desatualizado diante do que a gente já percebe com as IA generativas. Então, há um desafio, né, também com as IA generativas. Recentemente, estavam sentados à mesa ali Meta, Google, OpenAI e outros players do mercado para discutir, por exemplo, como é que a gente vai identificar que uma determinada produção foi feita por IA? Essa é uma questão importante a nível processual para os colegas advogados. Imagine que um vídeo, uma imagem foi anexada aos autos e você não sabe identificar, não há como identificar que aquilo foi produzido por uma IA. Provavelmente, qual é o cenário que a gente tem? De metaprova, prova sobre prova, porque a gente vai precisar, talvez, né, de uma perícia específica para verificar se foi ou não. E hoje o cenário é tão disruptivo que a gente precisa, em alguns casos, de outras inteligências artificiais para identificar que um documento, que um vídeo, que uma imagem foi produzido por um IA. Veja o quanto que esse tema preocupa o mundo hoje, e esses debates são relevantíssimos. Então, sim, a gente carece, né, de uma regulação. Hoje a gente tem um ambiente lacunoso, e essa regulação também é importante, como eu disse, principalmente para salvaguardar direitos e garantias fundamentais. Não é uma regulação que vai conter a inovação, mas uma regulação que vai necessariamente atentar para essa necessidade de proteção desses direitos, que já são muito vulnerabilizados. Hoje, um dos grandes debates que a gente tem é sobre racismo algorítmico, né? Ou seja, várias situações, isso se apresenta de forma clara, né, em questões relacionadas, por exemplo, à utilização de sistemas computacionais inteligentes para a verificação de imagens em certas hipóteses. Então, são pontos que a gente precisa trazer. Digo de antemão, por exemplo, que Alagoas está na vanguarda dessas discussões, porque está construindo aí um projeto de lei para, de alguma maneira, regular o uso da IA no âmbito da administração pública, uma regulação também dentro de parâmetros éticos e diretrizes, ou seja, mais ampla, para ter um cenário de defesa do jurisdicionado, do cidadão, e vem evoluindo bastante, né? Eu tenho, inclusive, trabalhado nisso dentro das minhas atividades enquanto advogado público, e nós precisamos assumir o protagonismo. A OAB precisa assumir o protagonismo desses debates, né? Porque a OAB tem que promover a defesa intransigente dos direitos e garantias fundamentais. E nós temos a possibilidade de visualizar de forma clara, né, essa violação a todo momento
através do uso de alguns sistemas computacionais inteligentes. Não que eles sejam de todo ruins, né? Muito pelo contrário, eles facilitam a nossa vida, né? Promovem ganho e escalabilidade, trazem mais eficiência, e permitem, por exemplo, uma maior personalização, até mesmo na construção de políticas públicas, né? A Lei 14.129 fala em construção de políticas públicas orientadas por dados, né? Mas a gente precisa também entender que essas tecnologias, né, elas, de alguma maneira, se não bem construídas e utilizadas, podem vulnerar direitos e garantias fundamentais. Então, cenário regulatório, hoje a gente já vê a Europa preocupada com isso, com a aprovação do Parlamento Europeu de um projeto mapeando os riscos, inclusive com risco elevado relacionado ao uso de IA nos sistemas legais. Aqui a gente, de alguma maneira, também tentando construir algo parecido com o que a Europa tem construído, regulações também, discussões dos Estados Unidos, né, na China, que é um grande desenvolvedor de ferramentas de inteligência artificial. China e Estados Unidos hoje estão na vanguarda. Você vê que praticamente essas sociedades empresárias que lidam com IA, né, que estão na vanguarda, ou são dos Estados Unidos ou são da China, né? E a Europa ainda está no ambiente aquém. Talvez tenha sido por isso que se preocupou tanto com a regulação do uso de ferramentas de IA. Mas assim, é um tema muito importante e assim, vai estar em pauta no Below Trend isso, a gente está trazendo pessoas de renome justamente para discutir sobre isso. Eu acho que o ponto interessantíssimo da sua explanação agora, falando sobre a regulamentação, foi o limiar entre a transparência, né, que é algo muito importante, né? A gente tem que sempre ser transparente e as pessoas têm que entender essa questão da transparência e o desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? Então a gente tem que encontrar o meio termo, tá? E levar isso. E eu queria agora, Vale, que você falasse um pouco sobre as expectativas que você está tendo com esse evento, já que é o único, acho que, salvo engano, mas acho que aqui em Alagoas é o único evento que traz temas sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo voltados para o advogado, que você falasse um pouco sobre isso. Até você, como advogado, você, né, na atividade do seu dia a dia, na procuradoria, a gente sabe que a gente precisa debater não só os temas, os aspectos materiais, mas os aspectos também de desenvolvimento da nossa atividade no dia a dia, na nossa gestão, no nosso marketing, no nosso empreendedorismo, né? E até a utilização da própria inteligência artificial dentro do desenvolvimento da nossa atividade. Falasse um pouco sobre essa sua expectativa aí. Não, perfeito. A expectativa é elevadíssima. Antes de tudo, eu quero fazer o convite para você que nos assiste, né, nos dias 16, 17, 18 de novembro. Nós teremos esse grande evento, que é um evento que faz com que o advogado possa pensar não fora da caixa, mas a quilômetros de distância dela. E principalmente por quê? Porque nós vivemos um momento de redesenho, de reestruturação da atividade advocatícia, nos mais diversos quadrantes, seja em relação à gestão mesmo da atividade advocatícia, dos escritórios, enfim, mas também a forma como essa atividade é desenvolvida e os impactos das novas tecnologias sobre essa atividade. Até porque esse não é um tema de futuro, é um tema de presente, né? É um tema que exige de você uma interlocução, inclusive com várias áreas, né? O advogado hoje precisa de um conhecimento transversal. Ele precisa, por exemplo, desse diálogo com os debates acerca do uso das novas tecnologias. Vários escritórios já utilizam, por exemplo, ferramentas de IA para apoiar a sua atividade no dia a dia da sua rotina, principalmente naquelas atividades repetitivas, né, que possibilitam uma certa substituição e uma racionalização da atividade advocatícia, de tal forma que esses debates são importantíssimos. É um evento, né, extremamente diversificado em termos de temáticas. A gente vai discutir inteligência artificial, mas a gente vai discutir gestão de escritório, a gente vai discutir marketing jurídico. É um evento que permite esse olhar praticamente 360 graus sobre a atividade advocatícia para colocá-la em outro patamar, para que nós, advogados, consigamos, inclusive, compreender esse novo contexto no qual nós estamos inseridos para termos o diferencial necessário à nossa atividade, né? Que é uma atividade naturalmente de busca, né, pela tutela, né, dos direitos dos cidadãos, e por isso a gente precisa olhar para como a gente pode aperfeiçoar o nosso agir enquanto advogados, né? Seja na gestão do nosso escritório, seja pensando, né, em mecanismos, por exemplo, de análise preditiva. Uma análise preditiva para você mapear os riscos, né, de uma determinada demanda, falar para o seu cliente, olha,
a probabilidade de êxito é de 80%, de 90%, isso considerando dados. Né? Talvez seja melhor não judicializar, mas tentar uma outra via para buscar, por exemplo, a autocomposição, né? Através de mediação, conciliação, dispute board e outros tantos mecanismos que a gente tem hoje à disposição, ou seja, ter uma atividade que seja uma atividade muito mais segura no que se refere à atuação do advogado com a gestão de dados. Né? Hoje a gente pensar num escritório de advocacia que não faz uma boa gestão de dados, que não tem um analista de dados jurídicos, que consegue ali abrir um dashboard, um painel para falar, olha, os caminhos são esses, ou os meus resultados são esses, né? Nessas demandas a gente tem ali um resultado positivo na casa de 90%. Perfeito. Se a gente modelar o argumento X para o argumento Y, tem maior probabilidade de êxito, isso tudo vai estar em debate, né, no evento, por isso que eu tenho uma elevadíssima expectativa com o evento, parabenizo a Ordem pela iniciativa de construir esse evento, que é um evento, como eu disse, voltado para um olhar transversal da atuação do advogado, né, e provocando o advogado para pensar a quilômetros de distância da caixa, porque a nossa atividade, por mais que essas tecnologias sejam incorporadas, elas se mantêm principalmente no nosso papel criativo. Somos nós que desenvolvemos as teses, que pensamos, que dialogamos com o cliente, que construímos pontes e soluções através de negociações específicas, ou seja, né, numa sociedade também que no olhar para a autocomposição, né, para o que a gente chama de tribunal multiportas, né, o multi-door courthouse system, ou seja, essa ideia de buscar vários caminhos, o advogado é que constrói essas pontes, essa habilidade, né, social, de interação, de possibilitar uma negociação. Né? Hoje o advogado precisa de uma habilidade de negociação, as soft skills, essas habilidades, outras são dispensáveis, e eu acho que o evento ele já é um evento marcante e já é um evento que convida o advogado a pensar, né, no seu novo papel, em como ele pode customizar a sua atividade a ponto de se destacar. Né? Hoje nós precisamos ser outliers, né? Pontos fora da curva, para que a nossa atividade, o nosso papel seja cada vez mais relevante. Eu agradeço o convite para esse diálogo, para esse bate-papo, e tenho certeza, espero todos vocês lá. Né? Felizmente também não fui convidado só para esse diálogo aqui, mas para palestrar no evento. Espero encontrar com todos vocês para que a gente possa, né, juntos, dentro de um modelo de inteligência coletiva, construir soluções para uma atividade advocatícia muito mais profícua. Perfeito, perfeito. Pessoal, dia 16, 17 e 18 de novembro, tá? No Sebrae Alagoas, não tem lugar melhor para a gente falar de empreendedorismo, senão na Casa do Empreendedor, que é o Sebrae. Nós estaremos lá discutindo sobre vários e vários temas. Estaremos lá com o professor Luiz Vale falando sobre inteligência artificial e vários outros nomes. Vai ter Marcílio Drummond, Eric Nibo, Vinícius Lages do Sebrae. Então a gente vai ter muita gente boa e vai ser muito fantástico o evento. Contamos com a presença de vocês. Obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado, a gente bebeu um pouco aqui da fonte aqui, viu? A gente aprendeu, eu tenho certeza que não só fui eu que aprendi, não, foi todo mundo que estava assistindo aqui. Vai ser fantástico. E aqui foi só uma pílulazinha do que vai acontecer lá. Né? Eu acredito que quem quiser debater, quem quiser conversar sobre esse tema, o professor Vale vai estar lá e vai poder nos deliciar com esse conhecimento. Obrigado pelo convite mais uma vez e espero vocês no nosso evento. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.